mostrar a nós que a condição mais dolorosa e difícil do ser humano está na institucionalidade da sua alma, ou seja, na interioridade do seu coração. Então essa luz, que eu chamo de a luz de Cristo também, ele vai dialogar com essa existência da gente. E essa luz, ela nos ajuda a flexionarmos verbos que são complexos. Por exemplo, em dialogarmos versos ou verbos como o sofrer. Dialogar o versos ou verbos como o verbo amar, como o verbo doer. E tantos outros que compõem a realidade da nossa vida do dia a dia. Ou seja, a luz de Jesus, a clarificação desse Senhor, traz a nós a capacidade de olharmos para dentro de nós e dialogar com essa luz as condições da nossa puerilidade, da nossa humanidade, sejam em dores, sejam em conflitos, sejam em dores. Essa foi uma das razões pela qual eu escrevi esse texto que foi denominado O Poder dos Fracos, porque eu entendi que a fragilidade e tantos universos que estão presentes na vida humana não são impeditivos para a gente prosseguir, para a gente servir a Deus, para a gente amar a Deus, para entendermos os seus propósitos, de termos momentos de felicidade que podem ser estes experimentados nesta relação íntima com a pessoa desse Cristo. Eu tenho entendido que não é em relação às condições das nossas fragilidades, ou não são as condições da nossa fragilidade que irão nos impedir de nos aproximarmos, de estarmos com Deus, de vivermos com Deus aquilo que Ele quer para nós. E essa fraqueza e esses subprodutos, eles estão presentes sim, nas histórias sagradas, de homens e de mulheres que, diante de todos os textos bíblicos por nós já lidos, foram pessoas que Deus usou mesmo diante das suas fragilidades. Aliás, já dizia o autor, Deus teve apenas um filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. Então essa é uma condição da gente. E às vezes a gente se depara com essa questão de dizer, Deus, o que o Senhor pode fazer comigo? Como que eu posso me tornar alguém segundo o teu propósito, mesmo olhando para mim e vendo em mim, olhando para mim e vendo em mim realidades que não são tão agradáveis assim. O Larry Crabb diz isso, né? Ele diz que olhar para dentro de si muitas vezes é perceber coisas que não são tão agradáveis. E aí eu percebo que a vida cristã que nós nos dedicamos desde o momento que nós nos encontramos com o nosso Salvador, naquele encontro que tivemos com Ele no nosso caminho de Damasco, não é? No nosso caminho a Emaús, quando um dia a gente também se encontrou com esse Cristo que veio partilhar o pão com a gente e veio viver em nós. A partir desta vida cristã, eu percebo que é importante que nós nos entreguemos a esta clareza, a não ser que muitas vezes nós sejamos enganados então pelas sombras e pelas variações que a vida traz. Eu vejo que Deus, Ele não nos engana. É naquela expressão médica tão dolorosa, mas tão clara, do desenganado. Ele foi desenganado, ou seja, não há nada mais que engane, é isso, é realidade. E acredito que o Senhor Jesus faz isso. Ele diz, olha, você está morrendo. O salário do pecado, ele é a morte. Mas eu estou dizendo para você, eu não vou te enganar, porque eu tenho a vida. E se você quiser a vida, eu posso te dar. Ele desengana, ele traz luz. E quando eu trago Paulo, o apóstolo, para esse nosso diálogo, não é? Quando eu venho conversar com vocês e trazer esse apóstolo que um dia também se encontrou com a luz no caminho de Damasco, com a clarificação que fez ele entender e compreender a sua própria realidade, essa luz, embora o tenha ofuscado e o cegado, mas
eu acredito que Paulo ele não foi cegado para sua exterioridade, ele foi, na realidade, conduzido para sua interioridade, e na sua interioridade ele se dedicou e decidiu enxergar para dentro.